Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Desafio de Começar. Tudo que você precisa saber para começar a empreender. Tirar aquele efeito do tô perdida, preciso de ajuda. Então, para você que está chegando aqui, para você que está entrando agora, já dou aqui as boas-vindas. Uma boa tarde ou um bom dia, já que a gente está começando sempre às 11h57. Então, para todas, olha, tô vendo aqui um monte de gente entrando. Doutora Nájila, é bom vê-la aqui. Doutora Duda, Renato, enfermeiro, sejam todos muito bem-vindos. O nosso movimento do Desafio de Começar. E hoje a aula ela vai trazer 5 passos simples para você ter resultado com o que você deseja. E como a gente conversa sempre, nesse efeito de como que eu quero iniciar no mundo empreendedor, existem alguns comportamentos, algumas atitudes que o empresário precisa desenvolver para deslanchar a sua carreira. Então, nesse ponto estratégico, eu trouxe 5 passos simples de uma leitura que eu venho fazendo aí, me debruçando. E ao final, eu mostro para vocês qual é esse conteúdo relevante, de qual livro que eu tô tirando essas informações para quem quiser se apropriar ainda mais, tá? Mas como eu sei que existe uma galera que tem uma certa preguiça para leitura, então eu tô fazendo esse resumo, esse efeito inicial, né, para que você consiga compreender, então, o passo a passo simples do cenário empreendedor. E é um livro de cabeceira de muitos empresários. Então, vamos lá para os 5 passos para você ter o resultado que você deseja. E aqui, falando especificamente para você que deseja empreender, então eu vou contextualizar sempre com o nosso cenário da abertura de clínicas e consultórios. Então, tô vendo aqui, ó, o Renato está iniciando na estética e adora as minhas dicas. Obrigada por isso. Representa muito para mim esse compromisso das 52 semanas de estar aqui entregando muito conhecimento e muito conteúdo que faz parte do meu negócio, né? Tá estruturando e alicerçando o meu negócio nesses 7 anos que eu empreendo, que eu tenho o meu consultório. Já tive uma clínica, muitos de vocês já conhecem a minha história. Passamos pela pandemia com muita tranquilidade. Fizemos muito dinheiro ao longo dos 4 anos em que a gente ficou com a clínica aberta, empregando pessoas, gerando empregos e atendendo muitas pacientes. Enfim, decidimos encerrar, mas a clínica continua, ela foi vendida para uma outra pessoa que mantém lá todo o portfólio e todos os processos gerenciais que eu criei juntamente com a minha sócia. Então eu aprendi que vender uma clínica também é tão lucrativo quanto faturar. E dali, pela definição que a gente teve, eu segui com um consultório solo, tá? Então algumas pessoas falam assim, nossa, mas você vendeu de uma forma como se fosse uma tristeza, uma venda como se tivesse sido algo de inadequação ou fracasso, mas não foi, muito pelo contrário, foi só a definição de que aquele momento tinha acabado do nosso encontro ali juntas como sócias, mas a vida seguiu para todas nós. Então vamos lá. Tô amando ver os feedbacks e minha mãe, claro, dizendo que tem muito orgulho de mim. Beijo, mãe, obrigada por estar aqui assiduamente em todas as minhas aulas, todas as minhas lives. Minha maior incentivadora, de fato. E eu digo que o meu marido é meu maior investidor. Brincadeiras à parte. Vamos então para os 5 passos, que é o que a gente quer nessa sexta-feira nebulosa e friorenta aqui no Rio de Janeiro. Os cariocas não gostam desse frio. Eu confesso que eu gosto dele só para dormir. Mas bora ao que interessa. Eu gostaria de ouvir de vocês, de ler, na verdade, aqui nos comentários, de onde você está me assistindo. Pra eu saber, tem muitos cariocas aqui? Porque eu sei que tem alunos de Manaus, minha terra querida, que eu amo tanto. Eu já me sinto uma manauara, é impressionante. Quando eu falo, apesar de ser carioca. De Ju, minha prima linda, maravilhosa, é bom ver você aqui. Deixa eu saber de onde vocês estão me ouvindo. Eu sei que tem gente de outras cidades, daqui do Rio mesmo, mas que são de outras cidades. Eu sei que tem gente de São Gonçalo, eu sei que tem gente de Niterói, eu sei que tem gente de Magé. Eu sei que tem gente de Seropédica. Eu sei que tem gente de... Deixa eu ver.
Ilha Grande, lá de Angra dos Reis, Nova Iguaçu. Olha, que delícia. Bota aí pra mim de onde você me ouve. Eu sei que tem gente do Paraná, eu sei que tem gente de São Paulo, eu sei que tem gente de Caruaru, Pernambuco. Serra, no Espírito Santo, doutora Maiara Andrini, que ótimo. Xerém, no Rio, adoro. Fiz um trabalho voluntário aí em Xerém. Muito legal. Duque de Caxias. Bom, ai, adoro o Rio de Janeiro. Eu sou uma carioca que eu amo muito ser carioca, gente. Quando eu passo pra visitar a família do meu marido, né? A nossa família, que são todos de lá do outro lado da poça, que a gente costuma brincar. Toda vez que eu passo na Ponte Rio-Niterói, eu vejo o quanto que eu sou orgulhosa de ser carioca. Olha, mais uma de São Gonçalo. Ah, Priscila, minha aluna, a doutora Priscila, maravilhosa. Pois é, gente, eu tenho tantas alunas de São Gonçalo que atravessam de São Gonçalo, de Itaipuaçu, lá em Maricá, que vem para fazer a pós aqui conosco na Barra da Tijuca. Isso se chama disposição. Disposição, mas eu tenho certeza que Deus vai recompensar todo o esforço, porque, gente, não existe semeadura que não vai ter uma colheita significativa na hora certa, tá? Para todas as minhas alunas que vêm de longe e para você que tá me assistindo também de longe. Mas vamos lá que eu tenho uma novidade para vocês no final dessa live, tá? Então bora lá. Os 5 passos para ter o resultado que você deseja, para começar a empreender, para começar o seu negócio. Doutor Igor Muniz chegou, meu pupilo que tá aqui, ó, todas as aulas assiduamente. Ele é o meu aluno mais fiel, né? Já me sinto super agraciada com a sua presença, doutor Igor. Bom vê-lo aqui. Doutora Fernanda também tá sempre aqui presente, minha aluna e mentorada maravilhosa. Então vamos lá. O primeiro passo, a primeira informação que eu preciso dizer pra você é que a gente precisa reconhecer uma palavrinha muito simples, mas que as pessoas confundem um pouco o seu efeito conceitual. Então, a palavra humildade. O que isso representa pra você? Se esse assunto já tá mexendo contigo, eu já vou pedir algumas informações importantes e algumas gentilezas, como eu sempre gosto de dizer. Envia essa live agora para os seus 5 principais colegas da enfermagem que você sente que precisa ouvir um pouco mais sobre essas informações. Envia agora para você não esquecer, para que a gente consiga criar um movimento de generosidade, carinho e de abrilhantar todos os nossos colegas da área da saúde que tá pensando em empreender. Então faça essa gentileza agora, antes da gente começar. A palavra humildade, o conceito de humildade é quando você reconhece que você não é autossuficiente. Que você precisa sim de ajuda, de suporte, de mais conhecimento em tudo que a gente faça. Não importa, gente, eu tenho mestrado, eu tenho 4 especializações, né, além do mestrado. Estou pleiteando uma vaga no doutorado, mas eu ainda estou namorando essa ideia, tranquei, vou, enfim, é assunto de bastidor. Mas hoje eu penso que o fato de eu reconhecer que eu não conheço tudo me alavancou e me oportunizou estar em espaços diferentes. Então, por mais que eu tenha uma carreira acadêmica que muitas pessoas olhariam para o meu currículo Lattes e iria invejar, com premiações internacionais, reconhecimento nacional, oportunidades de trabalhos diferentes, onde hoje eu nego algumas vagas, porque eu entendi que o meu cenário é outro, mas eu quero que você entenda que, por mais conhecimento que eu desempenhe, por mais que eu tenha um currículo Lattes invejável para muitas pessoas, se você jogar Caroline Maroto agora, aqui com a minha sopa de letrinhas, como o meu nome se escreve no Google, você vai ver tudo que eu já conquistei na minha vida e tudo que eu sou e tudo que eu tenho foi por realmente um grande investimento na minha carreira acadêmica. Mas quando eu reconheço o processo da humildade, de reconhecer que eu não domino todas as áreas, foi onde eu me coloquei na posição de aluna de novo. E o que isso significa? Porque a humildade, ela ajuda você a se abrir para o aprendizado.
E um dos desafios que eu vejo de muitos colegas, né, muitos alunos que às vezes têm mais experiência profissional do que eu, que vem já em final de carreira para fazer uma pós, para se aposentar e fazer um novo movimento, que às vezes ela tem muita bagagem, muito conhecimento, muito intelecto e a partir daí ela se trava para o conhecimento, ela não se abre para novas oportunidades. Ela se fecha, ela se coloca numa posição de que ela é a detentora de todo o saber, que ela tem todas as informações e que qualquer técnica que esteja entrando ali, técnica que eu digo de habilidade, técnica propriamente dita, para ela se torna obsoleta. Com certeza você tem uma colega assim no seu plantão, que ela ainda diz assim, mas eu faço isso a vida inteira, mas sempre foi assim. E aí ela não consegue desenvolver a capacidade de aprendizado. E a capacidade de aprendizado, ela vai vir com esse crescimento de entender que as coisas se atualizam, que as inovações acontecem, que novos processos de trabalho, novos processos gerenciais também vão dominando toda a conduta e toda a contextualização dos nossos negócios, mas que se você se trava para qualquer tipo de novidade, você vai estar parada no tempo. E se você está parada no tempo, a sua empresa não vai acontecer. Porque o conhecimento que você tem hoje, o conhecimento que você tem agora, colocou a sua vida, colocou a sua carreira exatamente aonde você está agora. Então, todo conhecimento novo, toda informação nova, todo aprendizado que você humildemente se coloca a aprender é o que vai fazer com que você tenha um start para um novo cenário. Uma nova porta, uma nova oportunidade, quando a gente se coloca em novos lugares. Então, aqui a condição da humildade é você reconhecer que a gente sempre deve buscar a cadeira de aluno. Sempre deve buscar mais informações e mais aprimoramento. E no cenário empreendedor, hoje como empresária, eu faço os mais diversos cursos. Hoje não apenas de habilidade técnica, para eu fazer uma técnica nova de microtox, ou para eu aprender a fazer um lifting facial diferente. Hoje eu não me atenho apenas à técnica pela técnica. Hoje eu frequento congressos de empresários, congressos empreendedores. Hoje eu invisto tempo e muita dedicação em processos de venda, de marketing digital, inclusive de investimento e gestão financeira, porque se eu quero fazer dinheiro, se eu quero me aposentar numa determinada idade, e já que eu não sou CLT, eu não vou me aposentar do modo tradicional, como a maioria das pessoas hoje entendem que é a aposentadoria. Então, o meu processo de aposentadoria, ele é diferenciado, e para isso eu preciso estudar coisas que a minha família e alguns amigos não têm conhecimento. Então, aonde eu vou buscar essas informações? Em alguns eventos. E aí, nesses eventos, é por isso que eu falo da importância da humildade, que é de, naquele local, você se colocar como uma pessoa humilde para aprender. Então, a gente realmente entender que eu preciso de novos conhecimentos a cada tempo. Eu preciso de novos conhecimentos para agregar valor ao meu negócio e para que eu construa uma carreira sólida. Uma carreira empreendedora sólida não é apenas eu ter a técnica, abrir meu consultório e atender o meu paciente. Principalmente o que vai fazer o meu consultório acontecer e se tornar realidade e eu viver dele é quando eu sei fazer gestão financeira. E aí você deve estar pensando assim, nossa, mas que loucura. Como assim? Porque a gestão financeira é o que vai fazer você entender o quanto que você vai investir em marketing, o quanto que você vai investir para comprar produtos, para comprar equipamentos, para investir em tráfego pago para ter novos pacientes, investir em promoções e bonificações para sua paciente estar com você mais tempo. Então, tudo é gestão financeira. E aqui um alerta para você que está entrando agora. Se você não gerencia o pouco que você tem hoje, você não consegue gerenciar o muito que você vai ganhar amanhã. Então, se hoje, vamos botar aqui a média salarial dos profissionais da saúde, exceto uma determinada classe, mas a maioria ganha, né, dentro do padrão CLT, em torno de R$3.000, R$4.500. Essa é a média, né? R$3.500, R$4.500. Se você não consegue, hoje,
gerenciar esse salário que você ganha, quando você começar a ganhar uma renda extra e construir a sua transição para você abandonar o seu plantão, se você não tiver esse gerenciamento financeiro, você não vai conseguir. E aí você vai ficar naquela roda, naquele ciclo vicioso de que tudo que eu ganho eu gasto, tudo que eu ganho eu gasto, tudo que eu ganho eu gasto, eu nunca guardo, eu nunca invisto, eu não construo um patrimônio. E se você não constrói, você nunca vai largar o seu plantão. Porque o seu plantão é dinheiro certo. Você fazendo muito, você fazendo pouco. Quem trabalha para CLT, para quem tem um contrato, para quem é concursado, enfim, para quem tem salário fixo, você trabalhar muito ou você trabalhar pouco, o seu salário é o mesmo no final do mês. E isso para mim é até desmotivador, sabia? Eu não tenho mais paciência para esse tipo de trabalho, não. Mas enfim, cada um no seu momento. Mas eu trabalhar muito, eu trabalhar pouco, quando eu tenho um salário fixo, não faz diferença. Então, por isso que eu vejo muita gente desmotivada. Ah, pra que eu vou dar o sangue pelaquela empresa se eu vou ganhar a mesma merda no final do mês? Agora, quando você tem o seu negócio, você precisa fazer dinheiro. E esse dinheiro, ele só é feito através do empreendedor e dos seus colaboradores. Então, é isso que eu quero que você compreenda agora. A humildade de reconhecer que eu preciso aprender novas habilidades sempre. E essa nova habilidade, ela não fica afunilada, ela não fica centralizada apenas na técnica, na execução do procedimento, do produto ou do serviço que você quer vender. Eu preciso ter novos conhecimentos. E aqui uma dica extra da nossa aula. Existem cursos gratuitos no site do Sebrae que você já começa a despertar para uma visão empreendedora. Então, poucas pessoas fuxicam sites que tenham qualidade de conteúdo. Então, em vez de você ficar vendo besteira aqui na internet, vendo série retardada que não vai te dar nada, em vez de você ficar vendo a vida de artista, um monte de baboseira aqui na internet, vai estudar que tem curso gratuito no Sebrae. Sobre vendas, sobre gestão financeira, sobre investimento, sobre negócios. Então, é a dica more. Então, esse final de semana, se você tiver um tempinho, vai lá. Tem videoaulas de 20 e 30 minutos. Então, você dizer hoje que eu não sei o que fazer, é só preguiça intelectual de fazer uma busca coerente aqui na internet. Porque você busca um monte de besteira. Então, vai buscar algo que vai fazer o seu negócio realmente prosperar. E quem sabe você se torne a primeira ou o primeiro milionário da sua família. Porque esse é um movimento que eu estou vivendo agora, dessa construção a partir de uma mentoria que eu investi para construir esse patrimônio significativo. Sonhos ousados, tá? E aí, o que eu quero que você pense? Como que isso soa para você? Coloca aqui nos comentários para mim. Como que soa a ideia? Como que surge isso na sua cabeça quando eu falo que você pode ter um negócio milionário? Como que isso gera? Que impacto que isso gera no seu coração? Bota aqui, eu quero saber. Eu quero entender quem é que tá me assistindo, eu quero reconhecer o quanto que isso influencia na nossa troca de conversa, no nosso movimento aqui. Eu sei que eu tenho alguns amigos e alguns alunos aqui que eu já fiz essa pergunta. Ah, tá. Dr. Igor colocou quais os cursos no Sebrae você indica. Tudo vai depender do seu momento, tá? Mas eu acredito que todo mundo deveria começar por venda. Venda. Eu preciso saber vender. O marketing eu consigo criar uma estratégia ou outra, a gente consegue ir fazendo um movimento. Mas claro, o marketing também é extremamente importante. É através do marketing que a gente capta a atração das pessoas, né? Então, mas venda. Venda, sabe por quê? O primeiro cliente que chegar na tua frente, se você não souber vender, você vai pegar esse cliente e ele vai embora. Então, o grande lance é você fazer uma revenda para as pessoas que estão com você. Isso se chama follow-up. Mas eu não vou entrar em questões conceituais. Mas o grande lance é eu ter uma cliente e reter ela. É ela fidelizar, como a gente fala, né? Essa retenção de clientes, ela acontece com um processo de venda adequado. E esse processo de venda, gente, a gente vem de um país... Eu tava agora falando isso com a minha mentora maravilhosa, que a gente vem de um contexto no Brasil que falar de venda é um ato quase que ofensivo, né? Porque a gente lembra que o vendedor é aquele cara chato que tá lá nas Casas Bahia, quase que puxando a gente pelo braço para vender alguma coisa. E a gente também tem uma figura, né, um estereótipo do vendedor, que é o cara que ganha pouco, é o cara que tá ali, ele luta muito para conseguir fazer dinheiro.
Mas, pasmem, tá? Existem vários estudos sobre isso, pode jogar até em algumas revistas de negócios significativas, como o da Forbes, a Exame, que determinam que todos os grandes milionários, todos os grandes empresários, eles são excelentes vendedores. Então, como que isso soa pra você? Eu quero que vocês coloquem aqui de verdade nos comentários. Como que isso soa pra você? Quando você entende que abrir o seu negócio, que você ser uma empresária, você precisa aprender a vender. Ou um empresário, né? Que tem muitos rapazes aqui também. Como que isso soa no seu coração? Gente, deixa eu ler os comentários de vocês. Essa aula aqui não é só um monólogo, onde eu vou ficar literalmente cuspindo o conteúdo pra vocês. Não é essa a ideia. Quando eu abro a live é pra gente interagir, pra gente trocar. Então aqui é o momento da gente se aproximar. Porque se fosse só pra eu falar, eu gravava um Reels, botava nos stories e fazia uma enquete ou outra. Mas aqui é pra trocar. Esse é o momento em que você tá conectado comigo. Então coloca, como você se sente quando você pensa que para empreender eu preciso vender? Porque eu tenho muitas alunas que ficam travadas nesse processo e querem que o cliente caia do céu. Querem só gravar, ser foto bonita, igual que eu vejo as pessoas fazendo por aqui. Vai lá, paga um super fotógrafo, tira várias fotos de tailleur, de blazer, cheia de joias mirabolantes e acha que isso vai atrair cliente. Não vai, me desculpa. Você pode ter um Instagram bombástico, eu posso comprar seguidor. Enfim, eu posso construir um Instagram bombástico e, na verdade, a clínica tá vazia. Olha, o enfermeiro Marcelo, percam os estereótipos de vendas. É mais além. Todo momento nos vendemos. É exatamente isso. Até pra arrumar uma namorada é preciso se vender pra ela. Exato. Doutor Igor, 30% técnica, 70% venda. Exatamente. Gente, eu comecei vendendo um único serviço. Eu não vendia high ticket igual tá agora na moda, né? No início, há 7 anos atrás, o cenário era outro. Já falei sobre isso pra vocês. Então, assim, eu não vendia high ticket, eu vendia pra uma população de um bairro daqui do Rio de Janeiro, né? Em Del Castilho, todo mundo conhece. A minha primeira clínica foi na Torre do Norte Shopping. Ela ainda está lá, sob nova gestão, sob nova liderança. Só que o que acontece? Eu tinha que vender pra única cliente que entrou, então eu tinha que revender. E aí eu ficava revendendo o mesmo procedimento para ela em sucessivas sessões, né? Obviamente entregando qualidade, eficiência, resultado que ela esperava. Mas todo mundo precisa entender que o cliente high ticket, ele é uma construção também. Me sinto nesse momento totalmente despreparado. Então, Renato, eu penso o seguinte: quando a gente reconhece que a gente tem algum desafio, esse é o principal momento. Porque a pessoa, quando ela se torna muito soberba e arrogante ao ponto de entender que ela não precisa de nada, vai fracassar. Todo mundo no início de um negócio se sente despreparado mesmo. Inclusive, tem coisas de gestão e de processos da minha empresa que eu também preciso aprender, como eu falei pra vocês. Né, sobre o investimento adequado para uma nova manutenção, para aquisição de um novo produto, para contratar ou não contratar um novo colaborador. Então, a gente sempre vai sentir isso, tá? E é por isso que a gente tá sempre em processo de aprendizagem. Por isso que eu trouxe como primeiro passo a humildade. A humildade de reconhecer onde é o seu despreparo. Porque eu só consigo impulsionar se eu entender onde é a minha trava. Minha trava hoje é em quê? Eu não sei como abrir. Então você tem um caminho. Eu não sei vender. Tem outro caminho. Eu não sei construir um negócio sólido. É outro caminho. Mas tudo eu preciso entender onde que tá a falha. Eu não tenho um bom marketing. Uma falha. Olha, Salvares, meu amigo maravilhoso. Parabéns pelo dia dos socorristas. Inclusive eu botei lá no seu Instagram. Maravilhosa a sua presença, sempre ilustre aqui. Um dos caras que eu mais admiro e respeito no nosso cenário digital, gente. Se vocês ainda não seguem Salvares, já faço aqui. Vai seguir esse cara que ele só dá dica boa pra gente. Assim, com uma linguagem super tranquila pra todos nós, profissionais da saúde e público leigo no geral. Obrigada pela sua presença. Obrigada aí por agraciar a nossa live. Então vamos lá. Voltando pros passos. Então é importante que a gente reconheça onde está a minha falha. Então esse despreparo, como o Renato, né? O Renato enfermeiro colocou aqui pra gente, onde que tá? Qual é o meu maior desafio? Doutora Nádia, ela colocou, vender é o meu grande desafio. Então como é que a gente consegue superar esse desafio para que a gente alavanque? E aí o vender, gente, é vender até aqui, tá? Se tu não consegue abrir a câmera
e vender pro teu público hoje, você já tá com um problema. Porque aqui na internet eu alcanço pessoas de diversos lugares. Se você voltar na live, você vai ver que eu tô conversando com pessoas de vários lugares do Brasil nesse momento. Eu tenho seguidor de Moçambique, eu tenho seguidor da Angola, eu tenho seguidor da Suíça, eu tenho seguidor na Austrália, eu tenho seguidor nos Estados Unidos, no Canadá. Então prestem atenção. Quando eu expando minha possibilidade, que outras pessoas reconheçam o que eu tô vendendo, eu amplio também minha possibilidade de que esses pacientes, de que esses clientes, de que esses alunos cheguem até mim, concorda? Então, se você tem uma trava hoje de abrir a câmera e se vender, a gente precisa entender o porquê. E eu já trouxe isso em outras aulas, mas eu vou repetir. Se você tem medo de vender, é porque você não entende ainda a questão do quão valor você pode passar para o outro. Então, eu preciso entender quais são esses gatilhos. E, gente, muito disso tá no nosso processo de criação. Eu venho de uma família onde ninguém empreendia. E aí, como que minha família vai me orientar se eles nunca fizeram o que eu quero fazer? Eles não têm nem informação pra me passar, porque eles nunca passaram por esse processo. Já falei isso pra vocês. Então eu venho de uma família que nunca empreendeu e que eu tive que aprender na porrada a fazer sozinha. E vender é um tabu. Porque a minha própria irmã diz, beijo irmã, te amo muito, te admiro, te respeito, mas a minha própria irmã fala, se eu tivesse que viver de venda, eu tava fodida. Porque pra ela isso é um ato agressivo. E hoje eu amo vender. Sabe por quê? Porque eu entendo que quando eu tô aqui, eu tô vendendo meu conhecimento pra vocês, certo? E se você entender que o que eu tô entregando pra você é de alto valor, vai realmente mudar a sua vida, você não vai ter prazer em me pagar pra eu mudar a sua vida? Então é um ato de até fé de eu entregar algo que você precisa. Você consegue entender? Sabe aquelas coisas que são respostas divinas? Hoje eu tô fazendo uma mentoria onde a minha mentora é a resposta de todas as minhas orações. Todas. Então percebam, vender é eu entregar para o outro algo que vai mudar a vida dele. Eu já contei pra vocês a história, é um case que eu sempre vou levar pra minha vida, né? Um case de sucesso que eu sou muito grata de ter vivido. Eu tive uma paciente, né, na minha primeira clínica, onde a gente fez um tratamento de harmonização corporal. E naquela ocasião, quando a gente chegou ali na reta final das sessões, né? Ela virou pra mim e falou assim, doutora Carol, eu tô muito feliz com o meu resultado. Porque eu consegui fazer sexo com meu marido de luz acesa depois de anos no casamento em que eu me escondia. Olha bem, gente. Era um protocolo pra reduzir circunferência abdominal. A gente tava trabalhando o abdômen. Olha como ela se escondia do casamento dela. Então perceba que não era apenas um tratamento para reduzir gordura. Eu impactei o casamento dela. Com isso, ela se sentiu muito mais feliz e aberta para lidar com todas as outras áreas da vida dela. Ela ficou feliz em poder ir pro trabalho de uma forma diferente. Ela começou a se sentir mais poderosa, mais empoderada, mais bonita, porque ela estava se sentindo bem e o marido dela estava desejando ela. Então percebam como que vender, eu entregar um serviço para alguém, impacta várias esferas da vida dessa pessoa. Isso pode ser num carro, isso pode ser vender cílio, né? Isso pode ser vender uma boca, isso pode ser vender um tratamento capilar de queda que a mulher às vezes não tá se sentindo confortável. Os homens com falhas de barba, eu pego muitos homens que querem fazer procedimentos de barba e ele vem com insegurança mesmo, não conseguia deixar aquelas barbas maneiras. Enfim, eu tô trabalhando com a autoestima dessas pessoas. Vocês conseguem entender? Coloca aqui nos comentários pra mim se tá fazendo sentido. Que eu vou ler alguns comentários que foi subindo muito rápido. Então, vender é um grande desafio. Doutora Nájila, eu espero que eu já tenha dado algumas dicas pra você destravar. Ó, Renato botando, consigo fazer os rios, mas eu ainda não consigo me colocar de frente. Colocar o meu rosto. E aí aqui, vou dizer uma coisa. Por favor, todo carinho, respeito. Mas quando a gente tem medo de colocar o nosso rosto, é porque você tá tendo medo de ser julgado. Quando a gente não consegue gravar, é medo do julgamento. Medo do julgamento dos outros. E aí eu vou te dar uma dica. Quem vai te julgar é mais foda do que você? Porque se quem for te julgar nunca construiu nada, sinceramente, meu amor, tua opinião não vale nada pra mim. Eu ouvi uma frase agora na mentoria pela manhã, porque eu não sei se vocês viram, mas assim, eu já treinei, eu já fiz meu yoga e eu já fiz uma reunião de mentoria.
E agora estou aqui com vocês. Então, assim, na minha mentoria da manhã, a minha mentora virou e falou assim: não ouça críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Cara, vou repetir, para você entender a intensidade disso. Não ouça críticas construtivas de quem nunca construiu nada. E, cara, pode ser doloroso, tá? Pode ser doloroso. Mas você vai ter que dizer com amor, carinho e respeito, mas de verdade. Aquela pessoa nunca construiu nada, ela vai dizer o que pra você? E tu tá preocupado com essa pessoa? Então, assim, lembra, é um ato de serviço pra você mesmo poder viver os seus sonhos. Então, hoje eu não tenho problema de gravar, não tenho problema de vender, eu não tenho problema de me comunicar, isso é um fato, né? Eu já nasci assim, porque eu sempre gostei de palco. Mas pra você que hoje ainda tem medo, por que você tá tão preso a esses seus colegas que não querem saber como é que você tá? De verdade, essas pessoas não estão preocupadas se você tá prosperando, se você vai fazer uma viagem maneira nas suas férias. Essas pessoas não estão preocupadas se você tem uma comida na geladeira. Essas pessoas não estão preocupadas se você tá pagando todos os seus boletos em dia. Essas pessoas não estão preocupadas com a sua vida. Então por que você tá preocupado com elas? Com o que elas vão dizer sobre você? Eu vou vender sim. Eu vou ter muitas pacientes sim, me vendo, me ouvindo. Eu quero mais é que viralize cada vez mais o conteúdo que a gente traz aqui. Porque é sobre isso, é sobre a minha vida, são os meus direitos, são os meus deveres. E é o meu direito divino de querer fazer dinheiro, de querer pagar boas coisas, de querer viver novas experiências maravilhosas, de frequentar os melhores restaurantes, de viver as mais belas praias e conhecer as mais belas praias com meu marido. Então esses sonhos, esses processos são sobre mim, não é sobre o outro. E se o outro vai travar o fato de eu viver o meu sonho, me desculpa, eu não vou dar o direito dessa pessoa travar a minha existência. Não é ela que volta no ônibus chorando depois de um plantão. Sou eu, entende? Quando eu vivi o meu burnout, eu tinha todos esses temores também. Era eu que vinha chorando, gente, do plantão pra casa, todos os dias. Um medo desesperado de fazer algo novo. E foi libertador quando eu taquei tudo isso pra trás e literalmente taquei o foda-se pra opinião do outro. Eu ouvi da minha liderança imediata, desse lugar que eu trabalhei, e ela falou assim pra mim: ai, Carol, fiquei sabendo que você pediu demissão. Isso no dia que eu fui pedir demissão, né? Porque eu pedi demissão. Porque eu acho incoerente você viver frustrada, sofrendo por causa de um fundo de garantia. Ah, pelo amor de Deus, é muita pobreza. Mas enfim, cada um no seu momento também, tá? Mas eu pedi minha demissão e dana-se, eu recuperei quando eu fui comprar um imóvel com meu marido. E eu tenho acesso ao meu fundo de garantia, né? Dependendo do movimento que o governo dá. Então, eu jamais ficaria segurando um emprego porque eu quero aquele fundo de garantia, tá? Minha visão de vida. E aí, quando eu fui pedir minha demissão, essa minha liderança imediata, tóxica, venenosa, que era extremamente assediadora, virou pra mim e falou assim: ai, realmente, você não serve pra assistência. E naquele momento, a frase dela me incomodou muito, porque era a única coisa que eu sabia fazer, ou que eu achava que eu sabia fazer. Era ser uma enfermeira assistencial dentro de um CTI, era só aquilo que eu fazia, era só aquilo que eu vivia, foi para aquilo que eu fui formada, todo o meu processo de formação foi direcionando a minha vida para estar dentro do CTI. E quando ela disse aquilo me impactou de um jeito que eu falei assim: meu Deus, pronto, eu não sirvo pra nada. E aí o meu burnout, que já tava alto, foi por água abaixo. Os meus alunos que estão comigo no presencial, já contei essa história diversas vezes. Mas ali eu duvidei da minha capacidade em todos os sentidos. Porque eu falei assim: pô, eu não quero mais estar no CTI. E ela diz que eu não sirvo pra isso, então eu não sirvo pra nada. Olha bem como que frases das pessoas impactam a sua vida. E se você não tiver amor próprio ou fazer um processo de resgate, de autoconhecimento, eu poderia ter entrado num processo, gente, de grande sofrimento emocional para além do que eu já estava vivendo com burnout. Vocês conseguem entender? O quanto que a frase de uma pessoa que quer te ajudar impacta a sua vida? Então, o grande ponto é: a gente precisa entender onde eu me sinto bem, onde eu me sinto feliz, tá? E aí, Renata tá colocando aqui: faz muito sentido. Ah, Alexandra, bom ver você aqui.
Você me impulsiona a cada semana, só fala a verdade, só fala a realidade. Obrigada, doutor Igor. Esse é o momento da gente estar aqui, as 52 semanas. É pra eu tirar vocês e que esse ano seja realmente um ano novo. E daí eu quero que você pense, a gente já está no segundo semestre do ano. Nós já estamos no segundo semestre do ano. O que você fez, o que você cumpriu das suas metas que você prometeu pra você mesma lá no dia 31 de dezembro, quando estourou aqueles fogos e você achou que sua vida ia mudar? Porque a vida não muda com o calendário. O que muda é a folhinha lá, né? Mas você que tem que mudar. São as suas escolhas. Aí eu vejo pessoas falando assim, porque eu vou começar a treinar, porque eu vou fazer uma dieta nova, porque eu vou fazer, mas não faz nada. E tem coisas, gente, me desculpa, que só vai mudar quando você der o primeiro passo. Então perceba, a gente já tá no segundo semestre do ano de 2024. E eu sugiro que você realmente pense o que precisa mudar. Você vai esperar mais um ano passar acreditando que o estourar dos fogos de dezembro, beber um espumante no dia 31 vai fazer sua vida mudar? Não é isso. Não, é eu estar numa super festa badalada que vai fazer minha vida mudar. Não, não é isso. São suas atitudes, são suas escolhas, é o posicionamento de humildade, de fazer você reconhecer onde você quer estar. Doutora Nájila colocou, aos 17 anos, quando falei que queria trabalhar numa loja de roupa para futuramente trabalhar para mim mesma, minha mãe achou um absurdo, ou seja, travei com relação a isso. E hoje venho trabalhando isso. Cara, se eu te falar que os nossos pais, mãe, eu sei que você tá aqui na aula, eu te amo muito. Te admiro demais, tudo que eu sou, tem muita coisa do que você me ensinou, mas muitas das minhas travas, todos os meus traumas vieram pelas minhas relações de pai e mãe. Ela só queria me proteger, mas dentro da limitação dela, do conhecimento de vida dela. A minha mãe vem de uma família muito humilde, que trabalhavam na roça, sabe? Eram colonos italianos que vinham pra cá pra, enfim, trabalhar fugindo da guerra. Então pensa o contexto em que a minha família foi construída, né? Que minha mãe e os meus tios foram construídos. Então pra eles, ter uma CLT, se aposentar numa grande empresa, viver ali 30 anos no mesmo lugar, pra eles era tudo. Pra mim é insuportável, mas pra eles era tudo. Então, as nossas mães, os nossos pais, eles travam a gente por muitas vezes. Muitas vezes. Mas no intuito de nos proteger. Então, doutora Nájila, eu tenho certeza que sua mãe falou isso pra te proteger, pra te dar acolhimento e pra tentar fazer você tomar a melhor decisão. Então, hoje eu quero que você olhe pra ela com gratidão e diga assim: você fica com o que é seu e eu fico com o que é meu, porque a vida da minha mamãe é dela, ela fez as escolhas dela e hoje ela está usufruindo das escolhas dela. E eu posso usufruir das minhas escolhas, porque eu sou uma pessoa livre, onde a gente nasce e morre sozinhos. Então, preste atenção nisso, tá? Deixa sua mãe com as informações dela. Respeite, acolha o que ela tem pra dizer, mas tome as suas decisões. Você é uma mulher adulta, você não é mais uma criança. A criança ouve pai e mãe e é obrigado a respeitar. Mas quando você se torna adulta, não. Você tem total capacidade de lidar sozinha com as suas decisões. Então, acolha o que ela disse pra você e ressignifica. Porque hoje você precisa vender. E, doutora Nájila, você é muito brilhante. Você é altamente competente. Eu te conheço, né, no presencial. Você é uma mulher brilhante. Existe aí um monte de coisa que precisa sair ousadamente pra você fazer dinheiro. Então, ó, isso não pertence a você. Bora, Nájila. Não quero ouvir isso, hein? Não quero mais. Então, vambora. Pura verdade, as pessoas que sabem muito mais sempre me incentivam. Tá vendo? Eu digo o seguinte: quanto mais eu vou estudando, quanto mais eu vou vivendo novos ambientes, eu vou vendo que quem já construiu algo lindo, quer que todo mundo construa também. Porque vê que nem é tão difícil assim, tá? A pessoa com uma mentalidade pequena, ela vai sempre colocar dificuldade. Sempre tudo vai ser muito difícil, sempre é tudo muito desafiador, sempre é muito trabalho. E aí ela não vai fazer nada. Ela vai ficar parada. Eu lembro que quando eu fui fazer o meu mestrado,
Pra falar a verdade, eu lembro que na faculdade, quando eu disse que eu queria fazer residência, disseram que a prova era muito difícil. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou estudar sozinha, eu passei no vestibular sozinha, então vou estudar sozinha. Eu peguei provas antigas e passei na residência sozinha. Terminando a residência, eu falei assim, cara, eu vou engatar logo o mestrado, porque eu tenho certeza que se eu parar de estudar, eu vou me sabotar e eu não vou fazer mais. Engatilhei o mestrado. Mas na época começaram a falar assim, ih, mestrado? Mestrado é só pra quem tem vínculo lá dentro, pra quem tem QI, pra quem tem. Você não tem nada. Eu falei assim, eu vou tentar. Tentei e passei, tá? Na segunda tentativa. A minha primeira tentativa de mestrado eu não consegui mesmo, tá? Foi na Unirio. Não consegui. E depois eu consegui passar pro meu mestrado no ano seguinte, né? Então foram 2 anos de tentativa. Primeiro ano com insucesso. Mas por total responsabilidade minha, tá? Eu tava despreparada para o mestrado naquele ano. Eu tinha acabado de vir da residência, muito esgotada fisicamente, estava trabalhando de plantão, então eu não tava plena para ir pro mestrado. Enfim, tudo que todo mundo disse para mim que ia ser muito difícil, gente, não é nada disso. Dá trabalho, tem que estudar, mas difícil? Difícil para mim é outra coisa. Difícil é você falar pra mim que algo não tem como resolver. Agora, pra mim, tudo tem como resolver. Tudo a gente dá um jeito. Tudo se resolve. É só me dar um tempo pra eu canalizar os meus chakras, porque eu também fico estressada, né? Mas eu preciso entender o circuito e aí eu vou tomar uma decisão. Então, não é difícil. É só entender o que você quer. O quanto que você tá disposto, o quanto que você tá disposta a superar, tá? Isso tá totalmente atrelado ao nosso cenário empreendedor. Porque, gente, é desafio atrás de desafio. Principalmente o financeiro. Porque ele é oscilatório. Como eu demando da atenção dos meus pacientes, de fazer promoções, de fazer movimentos sazonais, de construir um movimento na minha clínica, isso não depende exclusivamente de mim. Confere. Eu preciso dos meus pacientes para ele entrar para fazer dinheiro. Então, bate uma insegurança, bate uma ansiedade, e aí a gente precisa construir as metas. Mas tudo precisa estar pautado no que você deseja para o seu futuro. Consegue entender? Então não é difícil. É só trabalhoso. Assim como o meu mestrado foi trabalhoso, assim como a minha residência foi altamente trabalhosa, tudo é trabalho, tá? Agora, eu não quero ter trabalho. Então você não vai ter dinheiro. É simples assim. Porque quem ganha dinheiro sem trabalhar é criança. Só. Adulto trabalha para fazer dinheiro. Já trouxe isso em outras aulas também. O adulto não ganha dinheiro. O adulto faz dinheiro com o esforço do seu trabalho. Simplesmente isso. Então vamos lá. Pura verdade. As pessoas que sabem mais sempre me incentivam. Já tinha lido esse comentário. Doutora Nádia, ela falou tudo, Carol. Isso é crença que precisa ser quebrada. Hoje minha mãe acredita no empreendedorismo e ama me ver nessa área. Tá vendo? Ela já acredita em você. Ela já te incentiva. Então é isso que você tem que fazer. Vende, grava vídeo. E aí eu vou fazer um desafio pra vocês que estão nessa live aqui, hein? Deixa eu ver. Vou botar aqui. O desafio, fui até ver que eu sempre passo uma tarefa pra vocês no final das aulas. O desafio dessa semana, eu quero que você grave um Reels vendendo qualquer coisa. Você vai vender qualquer coisa. Que seja... Deixa eu pensar. Vender até um produto da tua casa. Sei lá. Um sapato, um vestido, um boné. Vendendo qualquer coisa. Agora, se você já tem um negócio, você vai vender o produto ou o serviço. Você vai gravar um Reels de 30 segundos apenas, tá? E a dica é fazer uma pergunta nos primeiros 3 segundos do Reels, tá? Do vídeo. Isso é uma estratégia de marketing. Tô dando ela gratuitamente pra você. Eu paguei caro pro meu marketing me ensinar essa porra, hein? Então, põe amor nisso. A primeira frase, pode reparar como que os grandes influenciadores fazem. Eles colocam a primeira frase, logo os primeiros 3 segundos de atenção da pessoa, com uma pergunta muito, sabe, assim, uou. Então, eu quero que você grave isso. Um exemplo pra você. Você tem medo de empreender? Você acha que empreendedorismo não serve pra você? E aí você desenrola o vídeo, sacou? Então são sempre 1, 2 perguntas pra eu prender sua atenção. E depois você desembola. 30 segundos apenas. 30 segundos é muito, então faz 15. Se você for objetivo suficiente pra fazer em 15 segundos, tudo bem. Você vai gravar esse Reels e você vai me marcar. Eu quero ver você fazendo.
igual professora de escola. Eu quero ver você fazendo. E lá eu vou dar um gatilho para todos os seus seguidores indicar pessoas para você. Eu fiz isso com a minha mentorada na última live que a gente fez juntas. E ela já tem pacientes procurando por ela. Esse é o meu ato de generosidade para você. Ó, bastante gente nova entrando. Doutora Ellen, bem-vinda. Tô vendo um monte de gente entrando. Para a águia não tem que ir, tem alvo e nada mais. É isso, gente. Eu sou dessa. Se eu definir, se eu quero, eu quero. E não tem gente nessa terra que me faça desistir. A não ser que eu mesma veja que aquele caminho não dá mais, tá? Agora, se eu quero, eu vou até o fim. Meu casamento foi isso, gente. Meu marido fui eu que escolhi. Tadinho dele. Beijo, amor, te amo, que eu sei que você vai ver essa live depois. Mas tudo que eu quero, eu consigo. Simples assim. Tudo que eu quero, eu consigo. Então, vamos lá. Passo número 1, a humildade. O passo número 2, pra gente encerrar. Cuide dos seus números e eles cuidarão de você. Falando da gestão financeira mais uma vez. Eu te dou uma dica agora. Faça uma planilha de Excel com tudo que você ganha e tudo que você paga. Não precisa ser uma planilha muito elaborada. Pode ser só uma de gastos, né, das despesas e do que você tem. Ah, mas eu só tenho uma fonte de renda hoje. Eu só ganho dinheiro ali daquele meu trabalho ali da CLT ou do meu concurso. Tá tudo bem. Mas você precisa entender onde são seus gargalos de saída. Ah, eu gasto muito dinheiro, sei lá, vou dar um exemplo meu, tá? Eu gasto muito dinheiro com restaurantes, porque eu amo experiências gastronômicas com meu marido. E Zé Delivery, gente. Vou confessar pra vocês que a gente, né, gosta ali de tomar uns negocinhos. Então, o Zé, eu sou quase sócia do Zé Delivery. Então, esses são os meus maiores gastos, sabia? E aí eu preciso entender, o que isso tá querendo representar pra mim? Primeiro, que eu preciso equilibrar esses gastos. E segundo, que eu preciso compreender onde eu preciso ganhar mais, fazer mais dinheiro para eu manter esse padrão de vida que para mim é importante. Entenderam? Então eu não vou economizar de modo desenfreado ao ponto de viver ali na usura. Não é isso. É o ponto de eu conseguir ter uma clareza financeira para fazer mais dinheiro. Exemplo, hoje eu vendo, vocês sabem, né? Eu vendo e-books, né? O Gerador de Atitudes, tá o link na bio, inclusive. Se você quer um livro com passo a passo para você começar a empreender, eu conto lá a minha história minuciosamente. O Gerador de Atitudes está no link na bio. E ele tá numa promoção super especial que eu fiz pro Dia do Enfermeiro e ficou. E vou deixar por esse ano, aumenta ano que vem. Então eu vendo o meu e-book, eu vendo cursos e mentorias, vocês sabem disso. Então, o e-book, só o e-book paga meu condomínio, por exemplo, tá? Então, só pra vocês entenderem. Então, eu preciso ir construindo redes de rendas extras pra que eu consiga viver cada vez menos com o meu salário oficial. O meu Prolabore, por exemplo, de atendimento de consultório que eu tô falando. Tá claro? Quando você começa a construir essas demandas, o dinheiro aparece. Gente, pode parecer maluquice, mas funciona. Acredita em mim. Faz a planilha e depois me manda no direct, assim, eu fiz a minha planilha e vi o meu gargalo. Eu quero muito te ajudar. E não tem como você ter sucesso financeiro se você não fizer uma planilha. Se você não souber para onde seu dinheiro vai. E você não construir novas fontes de renda. Então olha, gente, tem tanta gente com tanto conhecimento que podia vender e-book que, cara, é um dinheiro que às vezes você não consegue entender, mas cai. As pessoas compram. O que você pode escrever e ensinar pra alguém hoje que as pessoas vão comprar de você? Pensa nisso. Se você quiser uma sócia, eu entro com você. Olha isso, hein? Preste atenção, isso é uma oportunidade única. Se você quiser, eu te ajudo. Tá? A gente sobe na plataforma e eu me torno sua sócia. Não tem mistério, gente. Nossa, eu queria ter essa habilidade lá atrás. Eu não teria passado pelo burnout. Teria tacado foda-se pra aquele plantão muito antes. Mas enfim, terceira dica. Para criar um negócio de sucesso, você deve primeiro dominar gestão e vendas. Já falei sobre essa dica para vocês. Falei do site do Sebrae. Então, se você quer aí cursos de alta qualidade, tem cursos pagos lá também, mas tem muita coisa gratuita boa. Então, vai lá no site do Sebrae e começa a entender sobre gestão e vendas. Não tem como, tá? Não tem como eu construir um negócio ou não estudar de gestão. Senão você vai ficar fazendo no modo amador. E modo amador não é profissional. E aí, amador quebra, o amador fracassa, o amador vai falir.
quarta dica, o quarto passo para você ter o resultado que você deseja. Para que um mentor seja suficiente e eficiente, você tem que ser um protegido, entusiasmado e comprometido. Olha, eu já fiz muitas mentorias, muitas. E eu me dedico muito, porque mentoria é algo caro, né, gente? Então, a gente investe um dinheiro aí significativo. Então, todas as mentorias que eu entrei, eu digo pra você que mudou o meu jogo. Mudou a minha forma de ver a vida, mudou a minha forma de ver o dinheiro, mudou a minha forma de encarar o meu relacionamento com as pessoas, mudou a minha forma de encarar o meu casamento até. Mudou a minha forma de lidar com tudo. De lidar com tudo. De acordar cedo de manhã pra fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, o mentor, ele não é eficiente. Não sou eu que vou mudar a sua vida. É o quanto que você tá comprometido com as tarefas que eu tô passando pra você aqui. Entende a diferença? Porque não sou eu, com as minhas palavras bonitas, que vai mudar a tua vida. É o quanto que você aplica do que eu tô falando pra você. Entendeu o que eu tô falando? É igual você saber tudo de dieta. Ah, que carboidrato, que o glúten, que não sei o quê. Mas você não faz porra nenhuma disso na tua vida. Vive comendo um monte de besteira. E aí tá com a barriga cada vez maior. E aí depois fica reclamando. Então, assim, não é o que você sabe. É o que você faz. Simples assim. Ah, eu sei que eu tenho que beber água, senão eu vou ter uma insuficiência renal e vou ficar grudada numa máquina de hemodiálise quando eu for velha. Você bebe água? Porque me desculpa, não é o que você sabe. Todo mundo sabe que tem que beber pelo menos 2 litros de água. Mas você bebe? E aí, é o que você faz. É o que você faz que muda o jogo. Então essa dica aqui é pra todas as minhas mentoradas, ou pra todos vocês que um dia pensam em estar pertinho de mim. E se vocês assistirem a última live que a doutora Débora gravou comigo, ela conta como que é a experiência de ser minha mentorada. E ela fala que eu sou um pouco brava, sabe? Eu sou um pouco incisiva, porque eu quero realmente que vocês mudem de vida. Do mesmo jeito que eu mudei a minha vida, sabe? Então eu sou incisiva. E é por isso que eu botei esse passo aqui. O mentor, ele só é eficiente se você cumprir. Se você for comprometido e entusiasmado com tudo que eu preciso fazer. Com tudo que você precisa fazer. Pra que a gente tenha resultado. E que eu consiga realmente transformar a sua carreira. Entenderam? Então a dica do Rios não é pra passar despercebido. Quem realmente quer mudar a sua vida, tá cansado dessa estrutura que tá vivendo hoje, vai gravar o Rios e vai me marcar. E aí eu vou lá fazer uma dica de indicação pra que as pessoas consigam, tá? Eu não entendi, enfermeiro Marcelo. Pode me explicar essa sua última frase? Aqui de QRV atento nos ensinamentos. Olha só, Renato. Pode me marcar. Você vai ver. Eu sou uma pessoa que eu cumpro tudo o que eu falo. Se eu não tiver estrutura de cumprir minha promessa, eu não vou prometer. Pode ter certeza. Isso daqui não é marketing barato. Isso é o meu comprometimento nas 52 semanas do ano para vocês destravarem. Pra realmente, eu tô aqui todas as sextas-feiras, não importa onde. Às vezes eu tô dando aula, como eu já fiz. Eu deixei de almoçar pra estar com vocês. Porque eu dei aula numa sexta-feira. Então, preste atenção. Pode me marcar. E aí a quinta, a doutora Nájila, essa é pra você. Pra quem tem o desafio de vender igual a doutora Nájila, igual a muitos de nós, e ainda estamos aí em processo de crescimento. Pra vender bem, pensa que você está num palco. Sempre. E que por isso você precisa ter uma atuação digna e valorosa de um Oscar. Eu vou dizer pra você que a gente só consegue vender algo que eu realmente acredito, sabe? Isso não é papo de vendedor, de coach, não é nada disso. Eu só consigo vender algo que eu acredito. Já viu quando você vai indicar um shampoo? E você fala assim, nossa, cara, que shampoo maravilhoso! Cara, ficou ótimo no meu cabelo, tirou meu frizz, tirou minhas pontas duplas. Você começa a dar todos os benefícios que aquela porcaria daquele shampoo deu no seu cabelo. Vender é exatamente isso. Vender é dizer do que você acredita e mostrar todos os benefícios. Eu vejo muita gente na estética querendo vender assim. Ai, porque eu vendo Botox da marca X e nananã e nabanã e dura tanto tempo e ele tá em tal valor. O teu cliente, ele não tá preocupado com a marca. Os meus clientes não ficam preocupados com marca, gente. Os meus clientes confiam em mim.
E aí, quando vem com marca, eu já pergunto, mas por que você quer essa marca? E aí, eu costumo indagar. Primeiro, que eu sou professora universitária. Segundo, eu dou aula para pós-graduação e residência de harmonização. Então, eu sei que não existe marca melhor do que outra. Ponto. Segundo, eu leio a bula de tudo que eu vou consumir. Então, eu sei que também não existe marca melhor do que outra, não existe halo maior do que... Enfim. Então, eu vou construindo com a minha paciente o entendimento dela, para que ela use o que eu identifico que é importante para ela. Então, eu entrego os benefícios. Quais são os benefícios? Você não vai ter mais a formação de rugas, a sua pele vai ficar paralisada, ela vai ficar esticadinha, você vai ficar com um olhar de mulher poderosa. Você hoje vai ter um olhar com uma abertura que todos os homens vão olhar pra você e falar assim, uau, que mulher incrível. Que mulher não quer se sentir incrível? Pros homens também serve, tá? Um cara poderoso, um executivo seguro de si. Você não compra? São benefícios. Ó. Atento, olhar e sentido nas suas instruções. Ah, maravilhoso. Agora eu entendi. Obrigada, enfermeiro Marcelo. É porque a gente às vezes digita rápido e aí eu também vou ficando aqui com raciocínio muito rápido e não consegui entender. Exatamente. Se ver banhando a um globo de ouro num Oscar é muito motivador. É exatamente isso. Toda vez que eu vou abrir uma câmera pra vocês, toda vez que eu vou abrir a câmera, seja pra gravar um stories, pra gravar um reels, pra gravar uma aula, a live propriamente dita, eu me visualizo numa sala de aula. Eu amo estar no presencial. Eu amo estar numa sala de aula, de verdade. Aquela troca, aquela energia, a gente poder trocar e conversar e para e tira dúvida e fala. Eu gosto muito disso, tá? Eu gosto muito do online também, mas o presencial me mexe, sabe? Então toda vez que eu abro a câmera, eu acho que eu tô numa sala de aula. Quem já foi minha aluna aqui sabe que eu entrego o que eu preciso dizer, né, no presencial. Então, uma forma de você abrir a sua câmera e entender que você não precisa travar é acreditar que você tá conversando com pessoas que sabem menos do que você. E não por arrogância. Não pra dizer assim, nossa, eu sou... Não é isso. É você passar pras pessoas o que você precisa passar. E aí eu me sinto que eu tô numa sala de aula, entregando coisas que aquelas pessoas precisam ouvir. E olha só quantas pessoas estão aqui. Olha como que a gente vai interagindo, que delícia. Eu adoro isso. Eu adoro ver os comentários subindo. Ó, chave, top, mulher poderosa. Sim, as mulheres se deleitam. É isso. Todas as pessoas querem se sentir bonitas. Todas as pessoas querem ser vistas. Todas as pessoas querem se sentir amadas. Todas. Tá? E quando você entende esse gatilho de venda, não tem como. Todo mundo compra. Porque todo mundo quer se sentir bonita. Ah, mas você quer parar o trânsito, que todo mundo olhe pra você? Não, não é isso. É que você se sinta bem, valorizada, reconhecida, que as pessoas olhem pra você e falem assim, caraca, olha essa mulher. Entende? Não é por uma conquista barata. É pra você ser realmente validada. Então é assim que eu entrego os procedimentos estéticos. Na validação do que aquela pessoa precisa. E quando a gente entende desses gatilhos, gente, é impressionante, tá? Mas a gente pode falar de gatilho de vendas num outro momento. Então vamos lá, só pra gente encerrar essa live, que ó, bateu 1 hora certinho. Mas não queria fazer a live grande, mas vocês vão demandando, os comentários vão surgindo e eu não consigo ficar sem ler. Então, os 5 passos para você ter o resultado que você deseja. Número 1, humildade. Se coloque num momento de aprendizagem, tá? Passo número 2, cuide dos seus números. Construa uma planilha de gastos e receita. Vai fazer a diferença para você olhar para o seu dinheiro. Passo número 3, crie um negócio de sucesso, mas para você fazer isso, você precisa primeiro entender de gestão e vendas. E eu recomendo que você comece pelas vendas. Passo número 4, para você ter um mentor eficiente, para que realmente a gente consiga entregar o que precisa, você precisa estar comprometido com o seu futuro. Não adianta você vir achando que é mais um cursinho. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Passo número 5, para vender bem, imagina que você está num palco. Então, use essas dicas ao seu favor. E aqui eu tenho um bônus para você. Eu quero que você grave um Reels fazendo uma venda de alguma coisa que você precisa vender. Ah, isso pode ser um iPhone que você quer trocar. Vende. Eu quero que você grave esse vídeo vendendo, pode ser 15 a 30 segundos e me marca. Eu vou lá te ajudar.
tá? Eu vou lá fazer um movimento para que os seus seguidores consigam engajar e você faça essa venda. Fechou? Para quem vende produto e serviço, me marca também. Vou construir um movimento para vocês entenderem como que se dá para conquistar os primeiros clientes. Na prática, tá? Um desafio lançado. Então vamos lá. Sempre visualize o resultado que você deseja. Sempre. Não tem como eu fazer alguma coisa se... não, mas eu não sei, eu vou tentar. Quem tenta não faz. Essa é a verdade. Então, assuma os riscos, faça o que precisa ser feito. E realmente, gente, se você precisa de ajuda, se você quer realmente começar o seu negócio do mais absoluto zero, eu tenho uma mentoria exclusiva pra você, onde eu pego na sua mão, mesmo que você ainda não tenha negócio, não tenha nicho, não tenha cliente, não sabe por onde começar, tá totalmente perdida. Tá totalmente perdido? Essa mentoria, então, é pra você. Digita nos comentários, lá no meu direct, eu quero começar, que eu te mando todas as descrições de como que essa mentoria funciona. Ela é totalmente online. A gente marca um horário que seja bom pra nós dois, e aí a gente fica juntos. E eu destravo você pra começar a empreender ainda esse ano. Agora, se você acha que ainda precisa de um pouquinho mais de ajuda, todas as sextas-feiras eu tô aqui com você, ao vivo e online, pra você aprender tudo que eu posso te passar sobre o cenário empreendedor e que você realmente faça diferença na sua carreira e que você consiga, sim, ser o exemplo da sua família. Sabe? Aquela pessoa que fala, todo mundo olha e fala assim, esse daí é o meu primo rico, essa daí é a minha prima rica. Então, vem, eu te espero do lado de cá de uma vida muito diferente, muito mais livre. Beijo no seu coração, até a próxima live. Tchau, tchau.